Vereador Carlinhos Isidoro, Cleide Costa, Heber Duval, Elzo Martins, Jéssica Silveira, João Levindo, José Cordeiro, Juarez Júnior, Jucimar Marcos, Neuza Maria, Pedro Paulo, Ricardo Miranda, Rômulo Heleno, Rosélia de Fátima, Silvio Cesário e Valdeci Dionísio. Estando composto o plenário sobre a proteção de Deus, em nome do povo do município de Caratinga, essa presidente declara instalada a presente sessão na forma regimental. Na forma regimental, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior com a sua consequência de aprovação, tendo em vista que estabelece o artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caratinga. Essa presidente, neste momento, abre um espaço para a referência bíblica, convidando para fazer o vereador Silvio Cesário. Fiquemos de pé, sinal de respeito. Boa noite a todos. Capítulo 32, versículo 4. Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas, e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Palavra do Senhor. Esta presidência, neste momento, abre espaço, conforme é previsto na pauta da presente reunião, para a leitura do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito 001-2025, instaurado com o objetivo de apurar as declarações proferidas pelo vereador Elzo Martins em sessões públicas acerca de possíveis atos ilícitos. Neste sentido, é conferido a palavra ao relator da CPI 001-2025, o vereador José Cordeiro de Oliveira, para a leitura do relatório conclusivo da referente CPI. Senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais da mesa, Cleide Costa Medeiros, servidores da casa, cumprimento na pessoa do Felipe, senhores vereadores, na pessoa do vereador Rômulo, eu cumprimento os senhores, cumprimento os demais que estão aí nos abrilhantando com a presença, em nome da nossa veterana Gorete. Pessoal da imprensa e o Júnior, aquele abraço, pessoal Paula, obrigado mais uma vez por ter vindo. Vamos então à leitura do relatório. Câmara Municipal de Caratinga, Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI 001-2025, quebra de decoro parlamentar, gabinete do relator, presidente Rosélia de Fátima Batista Souza Gomes, relator José Cordeiro de Oliveira, membro Rômulo Heleno Guzmão, secretário. Investigado Elzo Martins de Freitas Lopes. Introdução. Amparada pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Regimento Interno, esta Casa de Leis, por meio do ato da Presidência, pela Portaria número 93/2025, constituiu Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI 001-2025, com a finalidade de apurar as declarações e acusações formuladas pelo vereador Elzo Martins de Freitas Lopes, proferidas em sessões da Câmara Municipal, que atribuíram a vereadores e agentes públicos a prática de supostos ilícitos e impróprios, conforme requerimento originário. Consta do requerimento, nas folhas 2 a 5 dos autos, assinado em data de 13/10/2026, por maioria absoluta dos vereadores, que, durante o uso da tribuna da Câmara Municipal de Caratinga, em sessões públicas realizadas nos dias 30/6/2025, a 14ª reunião ordinária de 2025, e 6/10/2025, a 21ª reunião ordinária de 2025. O vereador Elzo Martins proferiu declarações de grave cunho acusatório, atribuindo, conforme teria sido informado por uma fonte, a parlamentares e outros agentes públicos a prática de atos ilícitos e impróprios, tais como improbidade administrativa, sobrepreço em obra pública, contratação irregular de parente parlamentar pela Prefeitura, abuso de autoridade pelos órgãos vinculados ao Poder Judiciário, possíveis atos de corrupção envolvendo vereadores e servidor público. Tais acusações foram formuladas sem apresentação de provas ou indícios mínimos
e amplamente divulgados em vídeo oficial e redes sociais, causando grave repercussão pública e institucional, comprometendo a imagem do Poder Legislativo e atingindo a honra dos vereadores. À ocasião, o parlamentar Elzo Martins afirmou que sua fonte lhe teria informado que os vereadores receberiam uma graninha por fora, em razão de um contrato administrativo, sem indicar nomes. Ainda mencionou em outro trecho de sua fala que a esposa de um parlamentar seria proprietária de empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Caratinga. A criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apuração às referidas denúncias e acusações feitas pelo vereador Elzo Martins mostra-se o melhor caminho para apurar se houve violação ao Código de Ética e Decoro Parlamentar, Resolução número 588/2003, notadamente o artigo 5º, inciso 1º, a linha E, abuso de prerrogativas do mandato parlamentar. Comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias fundamenta-se na forma regimental, no artigo 98, que traz as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, podendo realizar diligências, solicitar informações, requisitar documentos. Os objetivos da comissão parlamentar foi no sentido de investigar as declarações e acusações formuladas pelo vereador Elzo Martins, apurando sua veracidade ou eventual falsidade, principalmente no tocante aos possíveis ilícitos, e identificar infrações éticas ou violação ao decoro parlamentar e propor, ao final, as medidas cabíveis, inclusive encaminhando ao Conselho de Ética e ao Ministério Público nos termos do artigo 100 do Regimento Interno. No requerimento, foi pedido o recebimento e processamento pelo presidente da Câmara, nos termos do artigo 98, parágrafo 6º do Regimento Interno, a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, com 3 membros titulares e igual número de suplentes, designados pelos líderes conforme o artigo 99 do Regimento. A fixação, no prazo de 90 dias, prorrogável por igual período, para a conclusão dos trabalhos. A publicação da Constituição da CPI, após deliberação dos membros em plenário, em conformidade com o Regimento Interno. Pediu-se ainda que, uma vez a CPI fosse constituída, juntada de análise integral dos vídeos das sessões do dia 30, do 6 e 6 do 10 de 2026, onde foram proferidas as declarações feitas pelo vereador Elzo Martins, requisição de matérias jornalísticas e publicações em redes sociais que repercutiram os fatos, inclusive as do próprio parlamentar investigado, intimação dos citados nos vídeos para prestar esclarecimentos e requisição de informações e documentos sobre a obra pública mencionada pelo vereador em seu pronunciamento. Resta claro, pelo objeto da CPI, que os fatos que devem ser apurados são de extrema gravidade e preocupação, mormente quando se está tratando de matéria referente à lisura e à transparência nos trabalhos da Casa Legislativa e de seus parlamentares. 1.1 da instalação dos procedimentos do prazo para a conclusão da CPI. O requerimento de abertura da CPI foi protocolado por iniciativa da maioria absoluta dos vereadores dessa Casa de Leis, a saber, por ordem alfabética, vereador Altair Camargo Januário, vereador Heber Marques Duval, vereador Carlinhos Isidoro Gonçalves, vereador Cleider Costa de Medeiros, vereadora Jéssica da Silveira e Silva Rodrigues, vereador João Levino de Faria, vereador Juarez Júnior da Silveira, vereador Simar Marcos Simino, vereadora Neuza Maria de Freitas Paiva, vereador Pedro Paulo de Souza, vereador Ricardo Miranda Fidelis, vereador Rômulo Heleno Guzmão, vereadora Rosélia de Fátima Batista Gomes, vereador Silvio Cesário Santiago e vereador Baldeci Dionísio da Silva, em 13 de 10 de 2026. Tal expediente legislativo versa sobre requerimento para constituir comissão parlamentar de inquérito para apurar as declarações e acusações formuladas pelo vereador Elzo Martins de Freitas Lopes, proferidas em sessões da Câmara Municipal e que atribuíram a vereadores e agentes públicos a prática de supostos ilícitos e íprobos tornados públicos através de mídia, imprensa e redes sociais. Em 24 de fevereiro de 2025, o presidente dessa Casa de Leis, Cleider Costa de Medeiros, editou portaria número 93 de 2025 e constituiu, no âmbito da Câmara Municipal de Caratinga, Comissão Parlamentar de Inquérito número 01 de 2025, com a seguinte composição originária. Titulares: vereador José Cordeiro de Oliveira, do Republicanos, vereadora Rosélia de Fátima Batista Souza Gomes, do MDB, vereador Rômulo Heleno Guzmão, do Avante. E suplentes: Neuza Maria de Freitas Paiva, do União Brasil, vereador Carlinhos Isidoro Gonçalves, do PL, vereador Altair Camargo Januário, do PP. Neste mesmo ato,
foi designado o prazo de 90 dias, prorrogável por igual tempo, para a conclusão dos trabalhos da comissão. Em 25 de novembro de 2025, sob a presidência da vereadora Rosélia de Fátima Batista Gomes, na presença dos seus membros, em reunião de formação da Comissão Parlamentar de Inquérito, no 01 do 25, procedeu-se à votação das funções de presidente, relator e secretário, ficando deliberado como presidente a vereadora Rosélia de Fátima Batista Souza Gomes, do MDB, o relator, vereador José Cordeiro de Oliveira, do Republicanos, e o secretário, vereador Rômulo Heleno Guzmão, do Avante, conforme folhas 12. Após deliberações, a presidente da CPI 01/2025 solicitou ao presidente do Poder Legislativo, Cleide Costa de Medeiros, o apoio técnico da Procuradoria da Câmara Municipal de Caratinga, a designação de um servidor da Secretaria Técnica Legislativa e de um oficial administrativo ou auxiliar administrativo para apoio às diligências e demais atos dessa CPI, a designação do apoio técnico da Secretaria de Comunicação da Câmara de Caratinga para a juntada integral dos vídeos das sessões de 30/6/2026 e 6/10/2026, onde foram proferidas as declarações, o fornecimento das matérias jornalísticas e publicações em redes sociais que repercutiram os fatos, inclusive as do próprio parlamentar investigado, conforme folhas 13. Ressalta-se que o início da CPI se deu em 24/10/2025, com encerramento previsto em 21/1/2026. No entanto, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, artigo 98 a 100, e no artigo 3º da Portaria 93/2025, foi requerido prorrogação do prazo para a CPI concluir os trabalhos com motivos que constam nos autos das folhas 17. Tal requerimento foi aprovado pelo plenário da Câmara em reunião extraordinária 16/1/2026. Das reuniões, 1.2. Esta comissão realizou, conforme documentação anexa, as seguintes reuniões. Reunião de formação da Comissão Parlamentar de Inquérito, em 25/11/2025, folhas 12. Ata da primeira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da 20ª Legislatura do Poder Legislativo de Caratinga, folhas 23. Reunião para deliberar sobre as intimações de todos os vereadores para depoimento sobre os fatos objeto da CPI 01/2025, em 3/3/2026, folhas 28. Reunião para o oitivo dos vereadores Altair Camargo Januário, Cleide Costa de Medeiros, João Levino de Faria, Pedro Paulo de Souza, Ricardo Miranda de Fidelis e Valdeci Dionísio da Silva, em 9/3/2026. Folhas 65 a 70 foram convocados aí através dessa reunião. Reunião para o oitivo dos vereadores Carlino Isidoro Gonçalves, Neuza Maria de Freitas Paiva, Heber Marques Duval, Jéssica da Silveira e Silva Rodrigues, Juarez Júnior da Silveira e Silvio Cesário Santiago, em 16/3/2026. Folha 73 a 81. Reunião para o oitivo dos vereadores Jucimar Marcos Simino, Ricardo Miranda Fidelis, Valdeci Dionísio da Silva, em 17/3/2026, folhas 87. Reunião para o oitivo dos vereadores Jucimar Marcos Simino, Valdeci Dionísio da Silva, Ricardo Miranda Fidelis, em 23/3/2026. Reunião para ouvir o vereador Elzo Martins de Freitas Lopes, em 30/3/2026, folha 104. Breve histórico dos fatos. Trata-se o presente caso de investigação por SCPI de quebra de decoro parlamentar em face do vereador Elzo Martins de Freitas Lopes, quando de sua fala no uso da tribuna em reuniões plenárias da Câmara Municipal de Caratinga, nas datas dos dias 30/6/2025, 14ª reunião ordinária de 2025, e 6/10/2025, 21ª reunião ordinária de 2025, quando proferiu declarações de grave cunho acusatório, atribuindo, conforme teria sido informado por uma fonte, a parlamentares e outros agentes públicos a prática de atos ilícitos e ímprobos, tais como improbidade administrativa, sobrepreço em obra pública, contratação irregular de parente de parlamentar pela Prefeitura, abuso de autoridade por órgãos vinculados ao Poder Judiciário, possíveis atos de corrupção envolvendo vereadores e um servidor público. Ocorre que o vereador Elzo Martins não apresentou prova alguma das afirmações, e muito pelo contrário, em outro momento, buscou se reunir com os colegas vereadores para explicar as circunstâncias que o levou a ter aquela conduta na tribuna, entre as quais salientou que a Prefeitura Municipal de Caratinga não explicou na placa informativa sobre a obra que o valor investido não era destinado apenas à pavimentação do Dom Modesto, e sim a outras obras e serviços também. Posteriormente, foi feito o detalhamento
e o convencimento por parte do vereador Elzo Martins que suas falas na tribuna não tinham cunho probatório. Mesmo sentido, o vereador Elzo Martins se retratou na tribuna da Câmara sobre as declarações e acusações que havia feito e pediu desculpas aos colegas. Consoante a isto, foi citado o nome de outras pessoas fora da Câmara Municipal, o que gerou a protocolização de 2 CPPs, Comissão Parlamentar Processante, na Câmara Municipal de Caratinga, em desfavor do vereador Elzo Martins, pedindo sua cassação. Ao serem apresentadas em plenário, foram arquivadas por unanimidade e, em contrapartida, por deliberação do Parlamento, foi requerido a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar as falas do vereador Elzo Martins, a repercussão e danos causados à integridade, à moral e à ética da Casa Legislativa e se houve quebra de decoro parlamentar. É a síntese que ora se apresenta sobre o objeto dessa CPI 001/2025. Do relatório, 2. Inicialmente, como esclarecer que este relator assumiu a relatoria da Comissão Parlamentar de Investigação, preferiu utilizar de expedientes como a oitiva de vereadores e análise dos documentos, que entendeu ser incapaz de, fidedignamente, se as falas do vereador Elzo Martins demonstram quebra de decoro parlamentar. Importante registrar, a investigação pela CPI não impede que as comissões permanentes da Câmara, competentes em matéria de ética, possam analisar outros aspectos que eventualmente não foram contemplados por este relatório ou aprofundar algum ponto que aqui não foi tratado. Este relator, na elaboração do seu relatório, procurou ser imparcial e analisar os fatos, não havendo qualquer juízo político ou temerário. Dessa forma, registro a certeza de um relatório imparcial e embasado em evidências sem quaisquer viés político ou pessoal. Das provas testemunhais e documentais, os meios de provas, de maneira singela, nada mais são que a tentativa de reconstrução dos fatos da forma mais fidedigna possível, de modo que se possa chegar a uma conclusão com base naquela evidência, providenciando uma decisão justa. Embora não caiba à CPI fazer julgamentos, cabe a esta comissão a descoberta de provas e indícios para serem apontados e encaminhados aos órgãos competentes para julgamento, se de fato existirem. Esta CPI pautou sua conduta investigativa no objeto central para a qual foi criada, apurar as falas do vereador Elzo Martins, que trouxe dúvida à conduta dos parlamentares, de sua idoneidade e feriu a dignidade e a moral da Casa Legislativa e aos seus parlamentares. Todos os vereadores foram ouvidos. Os áudios e os documentos, mídias e depoimentos acostados aos autos são provas incontestáveis da fala do vereador, em total discordância com os princípios que regem a ética e o decoro da Casa Legislativa. O próprio vereador Elzo Martins, em reunião plenária na tribuna da Câmara e em seu depoimento pessoal à SCPI, admite que, ao ouvir comentários de outro colega vereador e receber minutos antes da reunião plenária informações de uma advogada, ex-servidora da Câmara, sobre a obra de pavimentação asfáltica em Dom Modesto, dentre outras informações, não teve o zelo de confirmar as informações e, considerando-as verdadeiras, foi motivado a fazer as declarações e acusações contra seus pares de edilidade, quando de sua fala na tribuna da Casa Legislativa. Ainda em seu depoimento a esta CPI, o vereador Elzo Martins afirmou que retratou com o parlamento na tribuna da Câmara, reconhecendo que foi infeliz na sua fala e que aprendeu muito ao se tornar investigado por quebra de decoro parlamentar e que a lição serve para todos, que a partir deste fato não cometerá o mesmo erro e qualquer informação que lhe chegar terá o esmero de verificar a veracidade da mesma, e que já recebeu recentemente queixas de colegas vereadores em relação aos seus locais de atuação política, mas que passou a refletir melhor e está mais contido. O colega que me traz a notícia acerca do problema por ele enfrentado também é vereador. Então, que o próprio colega faça uso da tribuna para expor os fatos que queira tornar público, disse o vereador Elzo Martins. Em seu depoimento, o vereador Elzo Martins diz que, ao seu entender, não violou a ética e o decoro parlamentar. Em sua defesa, afirma que, sendo o primeiro ano de seu mandato de vereador,
se deparou com situações pelas quais ainda não tinha passado. Foram muitas turbulências, como as 3 CPPs em desfavor do prefeito municipal de Caratinga, em que ele participou como membro das 3 CPPs, o fato de ser jornalista por muitos anos, levando notícias às pessoas, dentre outros fatores. Mas ao que se pode abstrair da fala do vereador, ele entende atualmente que a fala na tribuna deve ser comedida e as afirmações feitas devem estar munidas de provas irrefutáveis. O vereador Altair Camargo Januário, na condição de testemunha, disse que ouviu as falas do vereador Elzo Martins na tribuna e que se sentiu ofendido, como parlamentar, ante as acusações, porém não considerava que houve quebra de decoro parlamentar. O vereador Cleider Costa de Medeiros, na condição de testemunha, disse ouvir as falas do vereador Elzo Martins na tribuna e que se sentiu ofendido, e que o vereador Elzo cometeu quebra de decoro parlamentar. O vereador João Levino de Faria, na condição de informante, disse que ouviu a fala do vereador Elzo Martins na tribuna da Câmara e se sentiu ofendido e, no seu entender, o parlamentar cometeu quebra de decoro parlamentar. A vereadora Neuza de Freitas Paiva disse que presenciou a fala do vereador Elzo Martins na tribuna, que se as falas do vereador trouxeram descredibilidade à Casa Legislativa, mas não sabe dizer com certeza se houve quebra de decoro parlamentar. Depende do contexto, disse ela. Disse que muitas falas do vereador são positivas e outras negativas, que ele deve avaliar a sua fala antes. Quando perguntada se tem conhecimento de outros fatos que estão ligados ao vereador Elzo e configuram em tese falas contra outras pessoas, órgãos ou instituições, respondeu que não gostaria de entrar no mérito. Ao final, disse que o vereador Elzo mudou um pouco na sua forma de falar, mas muito pouco. O vereador Carlinhos Isidoro Gonçalves disse em seu depoimento, na condição de informante, que estava na reunião e ouviu as falas do vereador Elzo Martins, que as falas do vereador trouxeram prejuízo moral e descredibilidade à Casa Legislativa, mas que não entende que houve quebra de decoro parlamentar. Diz que atualmente o vereador Elzo amadureceu muito a forma de falar e não sabe de outras falas do vereador contra pessoas, órgãos ou instituições. O vereador Heber Márcio Duval, na condição de testemunha, disse que estava presente no momento da fala do vereador Elzo na tribuna da Câmara. Diz que, quanto às falas do vereador terem trazido descredibilidade para a Câmara, que a avaliação deve ser individual. Na sua opinião, não trouxe. Sobre a quebra de decoro parlamentar, disse que depende das provas que o vereador tenha a apresentar. Disse que, na forma geral, o vereador Elzo cumpre o seu papel de vereador, mas em seus posicionamentos pessoais, em alguns momentos, mesmo com a imunidade, em alguns momentos ele extrapolou, mas que sua postura tem melhorado. Disse que tem conhecimento de outros fatos ligados à fala do vereador Elzo contra outras pessoas, órgãos e instituições, que o vereador Elzo atualmente tem mantido com o decoro parlamentar. A vereadora Jéssica da Silveira Silva Rodrigues, na condição de testemunha, disse que ouviu as declarações do vereador Elzo na tribuna da Câmara, que as falas do parlamentar trouxeram descredibilidade para a Câmara, que, no seu entendimento, a fala do vereador tipifica quebra de decoro parlamentar. A depoente informou que sabe de outras falas do vereador acerca de outras pessoas, órgãos e instituições. Disse que, depois do ocorrido, o vereador tem tido o cuidado com suas palavras, mantendo o decoro parlamentar. Disse que, sobre o objeto dessa CPI, o vereador se redimiu dos fatos. O vereador Juarez Júnior da Silveira falou que estava presente na reunião quando o vereador Elzo Martins fez declarações acusatórias contra o parlamento. Tais acusações trouxeram prejuízo para a Casa Legislativa, configuram quebra de decoro parlamentar. Disse o depoente que não tem problemas com o vereador Elzo, mas não concorda com algumas coisas que ele faz. Perguntado, respondeu que o vereador Elzo atualmente tem tido cuidado com suas falas e opiniões na tribuna, mantendo o decoro parlamentar. O vereador Silvio Cesário Santiago, na condição de testemunha, presenciou a fala do vereador na tribuna da Casa. Segundo o seu depoimento, as falas do vereador trouxeram prejuízo ao parlamento, que, ao seu entender, houve quebra de decoro parlamentar. Diz que, atualmente, o vereador Elzo tem tido cuidado com suas palavras, mantendo o decoro parlamentar. Diz que não tem conhecimento de falas do vereador contra outras pessoas, órgãos ou instituições.
O vereador Ricardo Miranda Fidelis, na condição de testemunha, diz que estava presente na Câmara quando o vereador Elzo Martins proferiu as declarações de cunho acusatório contra os vereadores. Na sua opinião, não houve quebra de decoro parlamentar, muito embora tenha causado descredibilidade para a Câmara. Disse que o vereador Elzo é atuante, que não tem conhecimento que o vereador Elzo tenha proferido outras falas contra pessoas, órgãos ou instituições. Por fim, disse que o vereador Elzo atualmente tem tido cuidado com suas palavras e opiniões na tribuna da Câmara, agindo dentro do decoro parlamentar. O vereador Valdeci Dionísio da Silva, na condição de testemunha, disse que presenciou as falas do vereador Elzo acerca dos fatos, disse que as falas do vereador trouxeram descredibilidade para a Câmara, mas a conduta do vereador não tipifica quebra de decoro parlamentar. Disse que o mandato do vereador é ótimo, tranquilo, que não tem conhecimento de outras falas do vereador contra pessoas, órgãos ou instituições. Em seu depoimento, o vereador disse que o parlamentar Elzo mudou. O vereador Jucimar Marcos Cimini não compareceu às intimações. Das provas documentais acostadas aos autos, não se vislumbra capacidade de vincular a quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Elzo, mesmo porque são matérias que já estão sendo analisadas em outros órgãos investigativos e judiciários. Das irregularidades. As irregularidades são condutas praticadas sem a observância ou contrariamente ao ato normativo regulamentador. Assim sendo, neste tópico, este relator analisou a conduta tomada pelo vereador Elzo Martins de Freitas Lopes, bem como todos os problemas enfrentados pela Câmara Municipal de Caratinga, especialmente pelos parlamentares. Do Código de Ética. Código de Ética da Câmara Municipal de Caratinga, instituído pela Resolução 588 de 2003, traz sobre as medidas disciplinares. Artigo 6º. As sanções previstas para as infrações a este Código de Ética serão as seguintes em ordem crescente de gravidade. Primeiro, advertência pública escrita. Segundo, advertência pública escrita com notificação ao partido político a que pertencer o vereador advertido, bem como destituição dos cargos parlamentares e administrativos que ocupe na mesa ou nas comissões da Câmara. 3. Suspensão temporária do mandato por 60 dias. 4. Perda do mandato. Artigo 7º. As sanções serão aplicadas segundo a gravidade da infração cometida, observando o que determina a lei orgânica do município e os dispositivos desse Código de Ética. Artigo 8º. A advertência pública escrita será aplicada para o vereador que deixar de observar dever contido no artigo 2º desta resolução. Artigo 9º. A advertência pública escrita com notificação ao partido político a que pertencer o vereador advertido, bem como a destituição dos cargos parlamentares e administrativos que ocupe na mesa ou nas comissões da Câmara, será aplicada quando não couber penalidade mais grave a vereador que reincidir nas hipóteses do artigo antecedente, praticar ato que infrinja dever contido no inciso 1º, artigo 5º desta resolução. E o artigo 10º, a suspensão temporária do mandato por 60 dias será aplicada quando não couber penalidade mais grave a vereador que reincidir na hipótese do artigo antecedente, praticar ato que infrinja dever contido nos incisos 2 a 4 do artigo 5º desta resolução. Artigo 11. A perda do mandato será aplicada a vereador que reincidir nas hipóteses do artigo antecedentes, praticar ato que infrinja qualquer dos deveres contidos no artigo 3º e 4º dessa resolução. Terceiro, praticar ato que infrinja os atos 16 e 17 da Lei Orgânica do Município de Caratinga, bem como o artigo 19 do Regimento Interno desse Legislativo. Da manifestação com pedido de nulidade e extinção da CPI. Sobre a manifestação em tela protocolada junto à CPI, pedindo nulidade e extinção da CPI, ao meu entender, não merece acatamento, haja vista que os pontos trazidos não retratam a veracidade da condução dos trabalhos realizados por esta comissão. Desnecessário atacar ponto a ponto da manifestação. A tentativa de parar os trabalhos da comissão é descabida. Nesta órbita, este relator deixa analisar o pedido no mérito. Das conclusões. Este relator, por meio da investigação desta CPI, concluiu a seguinte forma. O vereador Elzo Martins da Silva, retratando aqui Elzo Martins de Freitas Lopes, proferiu, de fato, declarações e acusações que repercutiram no município de Caratinga e região. Pelas
redes sociais fora intensificado o impacto promovido pelas palavras do vereador. Indubitavelmente, houve prejuízo à imagem da Câmara Municipal de Caratinga, e em especial da imagem dos vereadores e vereadoras. O vereador Elzo Martins, em seu depoimento, reconheceu que extrapolou ao acusar sem provas os colegas de parlamento de estarem envolvidos em atos ilícitos, vinculados ao processo licitatório e execução de obra de pavimentação asfáltica no distrito de Dom Modesto, tanto que, em reunião com os colegas de edilidade, justificou sua conduta e reconheceu o seu erro na tribuna da Câmara, pedindo desculpas ao parlamento. Nos depoimentos da maioria dos vereadores, evidenciou-se que a fala do vereador trouxe prejuízo à dignidade dos parlamentares. Quanto às falas dos vereadores, está fartamente comprovado. Que esta comissão parlamentar de inquérito buscou, ao ouvir os senhores vereadores e vereadoras, é mecanismo para emitir no sentido se houve ou não a quebra do decoro parlamentar. O decoro parlamentar é um conjunto de regras que orienta o comportamento dos parlamentares, garantindo a dignidade da função, com fulcro no artigo 55, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, 88, regimento interno da Casa Legislativa e código de ética próprios. Ocorre um abuso de prerrogativas, imunidade parlamentar, recebendo vantagens indevidas, conduta incompatível com a dignidade da Casa ou uso indevido de verbas. O ato praticado pelo parlamentar Elzo Martins não deve ser tido como algo aceitável, comum aos nossos olhos. No entanto, não se deve sopesar ao parlamentar uma indicação de cassação de mandato ou de pena rígida. A experiência por mim obtida nessa Casa Legislativa me obriga a usar o bom senso. E no caso em análise, muito embora o fato tenha ocorrido e trazido prejuízo à imagem da Câmara e especialmente aos senhores vereadores e vereadoras, não obstante a isso, também temos que considerar a postura do vereador Elzo Martins ao ter reconhecido o seu erro e publicamente na tribuna da Câmara ter se retratado, anunciando que sua fala foi precipitada e que nada foi comprovado que desabonasse a conduta dos parlamentares. Conseguinte, pedido de desculpas aos parlamentares e a quem mais se sentiu ofendido com suas declarações acusatórias. Ao meu sentir, esta CPI contribuiu muito com os trabalhos dessa Casa Legislativa, pois traz uma lição para todos os parlamentares, que na tribuna da Casa não se pode de tudo. As palavras proferidas devem estar condicionadas à certeza plena do que vai se falar, com provas do que vai se falar, pois não há de se tornar uma regra nessa Casa a impunidade quanto à quebra do decoro parlamentar. O aprendizado somente alcança quem quer aprender. Quem erra sofre as consequências e aprende com seus erros. Deixa de errar. Isto é ser inteligente. No mesmo sentido, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, pois inexiste consequências a sofrer. Outro fato que deve ser levado em conta também é que, conforme relato dos próprios vereadores ouvidos por essa CPI, o vereador Elzo Martins mudou a forma de falar quando do uso da tribuna. Isto mostra arrependimento e decisão. Decisão de agir em conformidade com o diploma legal. Muito embora tenha se cogitado nessa comissão a aplicação do inciso 3º do artigo 6º do Código de Ética, que traz a suspensão temporária do mandato por 60 dias, não é este o entendimento desta relatoria, uma vez que deve se levar em conta que os fatos aconteceram em 2025, no primeiro ano do mandato do vereador Elzo, e pelo fato inegável que o investigado ele é primário e não reincidente. Numa ótica mais firme, não se pode deixar de observar o depoimento trazido pelos vereadores da SCPI, que nos leva ao inciso 1º do artigo 6º do Código de Ética, Resolução 588/2003, que traz advertência pública escrita. Aprofundando um pouco mais, entende-se que, em se tratando do primeiro ano de mandato do vereador,
as turbulências as quais vivenciou no ano 2025 e as responsabilidades que teve que assumir, tendo sido sorteado para participar de 3 CPPs em desfavor do prefeito municipal de Caratinga, somados à natureza do cargo de vereador, que por praxe assume muitas demandas trazidas pelos munícipes, mais os enfrentamentos de algumas questões pessoais movidas pelo Ministério Público em seu desfavor, deixa-se de indicar a pena também do inciso 1º do artigo 6º referido acima. Isso posto, conclui-se pela conversão da advertência escrita em orientação ao parlamentar sobre o decoro parlamentar e a quebra do decoro parlamentar. Aproveita-se a deixa neste relatório para indicar ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa Legislativa, vereador Cleider Costa de Medeiros, providenciar para que todos os parlamentares sejam capacitados por meio de curso de capacitação sobre decoro parlamentar, quebra de decoro parlamentar, imunidade parlamentar, responsabilidade parlamentar, quanto ao uso da tribuna da Câmara Municipal de Caratinga e das ações vedadas ao vereador no exercício de seu mandato. Caratinga, 10 de abril de 2006, quando foi feito o relatório, assina Rosélia de Fátima Maria Gomes, presidente, José Cordeiro de Oliveira, relator, Rômulo Helena Guzmão, secretário. Para que não haja dúvida quanto à conclusão dessa relatoria, eu vou retornar aqui e dizer qual foi a conclusão. Conclui-se pela conversão da advertência escrita em orientação ao parlamentar sobre o decoro parlamentar e quebra de decoro parlamentar. A conversão ela será feita indicando orientação e aplicação de curso de capacitação, não só para o vereador ora investigado, como também para todos os demais vereadores dessa casa. E aí, presidente, eu queria citar a Lei 8.429/92, que em seu artigo 23A diz que é dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Eu quero aqui tomar o tempo, antes que o presidente passe a aprovação da relatoria, e já usar esse momento para fazer aqui a minha conclusão pessoal também. Ao tomar a decisão, como relator dessa comissão, de afastar a aplicação de cassação ao vereador Elzo, que era a proposta das 2 CPPs que chegaram a esta casa, ao entender pela não aplicabilidade da suspensão de 60 dias de mandato do vereador Elzo, e ao entender que também a advertência escrita deve ser convertida em orientação e capacitação, eu penso estar fazendo justiça nessa casa, porque convivendo aqui de 2017 até o presente momento, em outras ocasiões, eu também vi aqui nesta casa acontecendo fatos semelhantes ao que aconteceu com a fala do vereador Elzo, e naquele momento, e naqueles momentos que foram mais de uma vez, optou-se por não tomar nenhuma decisão contra o colega parlamentar, aplicando o perdão sem abrir até CPI. Então, por esse motivo e pela capacitação que eu defendo veementemente, se eu perguntar aqui na casa, se eu perguntar em toda a Caratinga, se eu perguntar até a advogados e até talvez a juízes, o que é decoro parlamentar, eu digo para os senhores, existe uma grande dúvida na resposta, porque o decoro parlamentar é muito subjetivo e acaba que nós não podemos aqui, pela questão do sufrágio universal de votos, a qualquer momento, a qualquer toca de iniciativa de algum elemento, algum indivíduo, estar aqui penalizando com a cassação ou penalizando rigidamente colega parlamentar nessa casa. Contudo, eu concluo que, depois dessa CPI, o vereador dessa casa, que incorrer novamente em situações semelhantes, ao vir aqui esta tribuna, para atacar pessoalmente a colegas vereadores nesta casa, nós iremos sim tomar providências, porque agora a casa já sabe
porque isso quebra decoro parlamentar. Essa é a minha decisão final, esse é meu depoimento pessoal, e a relatoria, que consta aí 3 da comissão, foi no sentido de transformar tudo as penalidades que poderiam incorrer em orientação ao vereador Elzo Martins de Freitas Lopes e capacitá-lo melhor para que ele também tenha noção clara daquilo que ele tem que fazer como parlamentar aqui nesta casa, e não somente ele, mas todos nós. Muito obrigado. Lido o relatório, neste instante, essa presidência concede a palavra aos senhores vereadores, que deverão ater-se ao assunto em pauta. Se tiver algum vereador que queira falar, está aberta a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da imprensa. Boa noite, pessoal de Caratinga, que está esperando a decisão hoje. Elzio, no primeiro ano do governo meu, né, a primeira vez que eu ganhei, eu fiz quase tanto como você. Eu batia o pé pelas mãos, eu ouvia as pessoas falarem um do outro, e falava para mim, eu vinha aqui e descia o canudo, não queria saber quem estava falando, não me preocupava. Aí, agora, a gente fica pensando aqui, o que é decoro parlamentar? A pessoa fala mal de você, ela te critica, você não se pode se defender? Você não pode falar? O que aconteceu com você foi os seus próprios colegas que te fez você ficar do jeito que você ficou hoje. Eu te falei com você desde o início. Te jogaram você nessa linha de cor desse leão aí, e você entrou sozinho. Mas eu tenho fé em Deus, que as pessoas que fizeram isso com você, elas vão receber em troco. A minha decisão, você sabe muito bem qual que vai ser. Eu, para mim, você não teve decoro parlamentar, você não me agrediu, você foi imaturo, como eu fui 2 semanas atrás. Então, eu espero que essa questão que está falando aí do decoro parlamentar venha das 2 mãos, dupla. A que vai e a que vem. Eu acho que eu vou cometer decoro parlamentar quase toda semana. Porque se me atacar, eu vou atacar também. Porque a única defesa nossa é aqui. É a tribuna. Pode falar que aqui não é o lugar, mas é aqui que nós temos que nos defendermos. A população de Caratinga me conhece muito bem, sabe do meu caráter. E sabe do seu também. Hoje, nas redes sociais, várias pessoas falaram de vocês, que são seus eleitores, que votaram em você e confiou em você. E você, meu filho, levante sua cabeça, que isso aí é mais uma bola que vão acertar nas suas costas. Você vai sair muito pela frente. Boa noite. Continua a palavra, senhores vereadores. Boa noite, presidente. Em nome de quem quero cumprimentar toda a mesa, os colegas vereadores, público presente. Nós somos 17, 6 novatos, primeiro período legislativo, onde nós chegamos com muita ansiedade, cheio de expectativas. Em alguns momentos temos que perfurar o balão, deixar o ar vazar. O mesmo acontece com quem chega no Executivo. Falamos isso hoje. Luiz Henrique Bittencourt, que tem uma vasta experiência. Quando nós chegamos no Legislativo e no Executivo, nós chegamos cheio de informações que nem sempre são verídicas, são verdadeiras. E nós temos que ter um cuidado redobrado. Como bem disse o colega parlamentar José Cordeiro, eu tenho dificuldade, tenho o meu entendimento sobre decoro parlamentar, mas tenho um pouco de dificuldade com esse tema. E nós, hoje, os exemplos que nós temos, de forma legislativa de cima para baixo, com essa polarização que o país vive, às vezes não são bons exemplos a serem seguidos. Tá? Eu, particularmente, entendo que essa CPI deixa uma lição muito clara
A tribuna é um espaço de liberdade, mas liberdade com responsabilidade. Não podemos, em hipótese alguma, fazer acusações sem provas, mas mais ainda quando isso atinge a honra de pessoas e a credibilidade desta casa. Sempre utilizei e utilizarei com cautela essa tribuna. Recentemente, formalizei, por meio de ofício à presidência, a importância do uso responsável da palavra nessa tribuna e que fizesse uma consulta ao nosso jurídico e até um treinamento a todos nós. Nós já vimos aqui nessa casa, essa tribuna em outros momentos, penalizar colegas de forma drástica, de forma dura, de forma que às vezes nós não conseguimos entender. Eu, como parlamentar de centro-direita, gosto de um bom diálogo, gosto de uma boa conversa, sempre pautada por cima e não por baixo. Não sou de embates. Tenho divergências dentro da casa, tenho divergências com o executivo, mas temos muitas convergências e nós precisamos sempre de colocar isso no prato no prato da balança, para que nós não possamos tomar nenhuma decisão precipitada. Não se trata de limitar ninguém, mas de preservar o respeito, a seriedade e a confiança que a população depositou em nosso trabalho para esse período. A crítica é legítima. Vivemos isso hoje 24 horas com a rede social. Sempre, quando eu não concordo com a crítica, eu respondo. Como um homem público, democrata, respeito sua opinião, mesmo não concordando com ela. A fiscalização é nosso dever, mas tudo precisa estar baseado em fatos e provas. Esse é o caminho para fortalecer o nosso legislativo e não enfraquecê-lo. Penso, para finalizar a minha fala, que esse episódio sirva de exemplo para todos nós. Todos nós erramos, embora trouxe prejuízos. E prejuízos nós não recuperamos. Quando nós temos um prejuízo financeiro, principalmente, nós vamos trabalhar para ter outro recurso. Aquele que foi embora por água abaixo, não pegamos ele mais. E o prejuízo da fala, às vezes ele fica como um arranhão muito grande. Tá? Por isso, mesmo nos momentos de mágoa, não tenho raiva de ninguém. Embora pense que eu tenho um coração grande, meu coração não guarda mágoas de ninguém. Porque na hora que eu for e serei convidado a fazer parte de um plano superior, assim espero e assim trato a minha vida para que eu consiga esse mérito com Deus, não vou ter tempo de espera aí que um dia eu atingi o doutor Vanderlei, tem que ir lá e tem que pedir desculpa para ele. Não. Um dia brinquei com um amigo meu, a morte é igual pedra de bingo, gritou, é a sua vez. E ele me corrigiu, não. Às vezes o bingo grita 2 ou 3 pedras, o ganhador vai lá, marcou uma errada e te dá outra oportunidade. Então nós precisamos de levar as nossas falas, as nossas condutas muito próximo à nossa realidade. E a nossa realidade muito próximo à fala e à nossa conduta. Não julgo ninguém, o julgo cabe a Deus. E como democrata, como um homem que respeito as decisões proferidas pelo relatório, lido aqui nessa tribuna pelo nosso colega parlamentar José Cordeiro. Vamos seguir em frente. Temos um grande desafio, vereador Elzo, colegas vereadores. Temos grandes desafios todos os dias. Todos os dias. Minha mãe acreditava muito em milagre. E às vezes eu questionava e falava com ela, mãe, milagre acontece muito pouco. E a gente tem que estar num estado de espírito muito grande. Minha mãe, na quinta-feira, resolveu passar mal, morreu na sexta, sepultamos no sábado. No domingo, nós estávamos todos sentados na mesa tentando entender o que aconteceu. Não deu tempo nem de pedir bênção. Eu comecei a ver a vida diferente. Pena que ela não está mais aqui comigo. Eu comecei a ver. Milagres acontecem todas as horas, em todos os momentos. Nós é que não queremos enxergar.
queremos enxergar só os grandes milagres. Tá? Então, nós temos pequenos papéis, grandes papéis, nós temos o futuro de Caratinga em nossa mão. E esse aspecto causado nessa tribuna, ele deixou a rede social muito mais fervorosa quanto a nós, cobrando muito. Isso não é bom, mas ela está no papel dela, ela está no direito dela. E cabe a nós, a cada dia, ter uma conduta exemplar para que possamos melhorar Caratinga. Passar a limpo, jamais. Não estamos aqui para fazer justiça, estamos aqui fazer justiça em relação ao passado. Estamos aqui para fazer o certo e servirmos de exemplo para as novas gerações. Muito obrigado a todos. Continua a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, nosso colega Altair Camargo. Boa noite, senhor presidente, boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, colega vereadora Rosélia, funcionário desta casa, meus cumprimentos. Chefe de gabinete Lucas, meus cumprimentos, pessoal da plateia, doutor que nos acompanha, nosso boa noite. Eu subo aqui nessa tribuna para manifestar, naquele período ali, quando aconteceu aquele fato, aquilo mexeu muito comigo, porque a gente vem de uma criação, de um estilo de vida que a gente foi criado, ofende a gente dessa forma, atrapalha o seu caráter, a sua formação, e isso no início lá mexeu bastante com a gente, mas o nosso colega veio aqui nessa tribuna, se desculpou, tem levado o seu mandato de forma diferente, está trabalhando muito. O povo de Caratinga tem visto o esforço que ele tem feito por nossa cidade. Ele tem o seu público, a sua família e o seu mandato. A gente sabe que toda autoridade ela é constituída por Deus. Se o Elzo está aqui, é porque Deus que trouxe ele aqui. Então, não é nós que vamos atrapalhar uma obra que Deus fez. Então, o que devemos fazer? Devemos acompanhar ele, ajudar, fazer aquilo que é possível para que ele tenha um mandato exemplar e que o povo de Caratinga possa receber, através do seu mandato, muitas obras, muito benefício. Porque a gente vê que ele é uma pessoa esforçada, que quer fazer, quer ajudar. Então, a gente entende que foi ele que precipitou, foi algumas pessoas que envenenaram, que colocaram coisas na sua cabeça que não existia, mas a gente vê que ele está querendo fazer um mandato diferente, quer fazer de forma que venha somar com a Câmara, com o Executivo e com o povo de Caratinga. Eu espero que os parlamentares, nós todos juntos, podemos trazer algo que seja de bom para a vida do Elzo e para o povo de Caratinga. Muito obrigado. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, nosso colega. Boa noite a todos. Dispenso as formalidades. Só para constatar mesmo, né? Como todos aqui já dissem, houve um erro não só contra os pares, né, parlamentares, mas também contra os nossos familiares, mas que a mudança de conduta, né, o fato de ser o primeiro mandato, como o meu também, são atenuantes, né, como o Zé disse, que precisam ser levados em consideração. O Juarez até falou 6 novatos, eu pensei, são 8, mas o Carlinho e o Cleidinho já foram vereadores, então isso faz diferença, né? Mesmo que tenha sido em outra época, é uma bagagem que eles carregam, né? Então, somos 6 realmente novatos, que nunca pisaram aqui, que nunca tivemos também uma capacitação que faz toda a diferença. Juarez e eu também, sempre, desde 2025 que a gente entrou, a gente pede por várias vezes, o Elzo também já pediu algumas vezes, não só capacitação para a tribuna, né? A gente vem, sobe e copia os colegas que já são vereadores
aqui na tribuna, e alguns detalhes também, indicações, ofícios, a gente foi aprendendo meio que na pancada, né? Os novatos aí. Então, eu acho importante, né, entre nós colegas, termos essa visão de solidariedade e empatia, quando há espaço para isso. Então, é importante esse momento aqui, para a gente ter mais empatia e solidariedade um com o outro. E que o colega, né, com o aprendizado de agora, possa continuar trabalhando aí pela sociedade, como ele bem faz, e que a pessoa também, Elzo, que te passou essas informações sem provas, as pessoas, também aprendam com isso, né? Eu espero que elas também aprendam com isso. Então, por isso, né, por isso e tudo que já foi falado aqui, também sou de acordo com o relatório feito pela comissão, e a gente espera aí sucesso a todos nós, que a gente possa continuar nosso mandato sem nenhum problema. Boa noite. Continua a palavra, senhores vereadores. Se o vereador Elcio quiser falar, está com a palavra. Senhoras e senhores, uma ótima noite a todos. Cumprimento a mesa, os demais colegas vereadores e vereadoras, o público aqui presente. 2025, eu recebi 2 pedidos de abertura de CPP contra mim, que foram arquivados. Uma notícia de fato, denúncia no Ministério Público, que foi averiguada e arquivada. Um processo criminal e um civil, que foram arquivados. E agora mais essa CPI. Né? Todo fato ocorrido, todos já sabem. Foi muito bem conversado entre nós vereadores, à época. Todos viram quem passou, todos ouviram quem passou. Né? E foi um fato que ficou ali, restringido àquele momento. Eu posso dizer que no momento é que o que eu tinha que fazer em relação àquele fato ali, naquele ano, foi feito. Né? Que foi o pedido de desculpas, que foi mostrar para vocês a realidade que foi. Né? A maioria estava ali na sala junto ao presidente, né? Vocês viram, ouviram. E como bem colocou aqui o vereador José Cordeiro, meu primeiro ano de mandato, nós somos 17 autoridades políticas, 17 vereadores, mas, antes disso, somos 17 seres humanos, todos, sem exceção, passíveis de erros. Já aconteceram diversos erros nessa tribuna, que antecedem esse episódio. E já aconteceram também erros nessa tribuna, posteriormente a esse episódio. Então, que realmente, isso tudo que aconteceu nos últimos meses, né? Vamos colocar do mês da minha fala para cá, isso tudo sirva de lição para todos nós. Para todos nós. Eu realmente tomei uma postura diferente, porque, como foi lido aqui no relatório, já aconteceu depois disso, de outro vereador me procurar para me trazer uma suposta denúncia, para eu vir à tribuna e denunciá-lo. Aí eu pergunto, por que o vereador mesmo não faz isso? Ele tem as mesmas prerrogativas, ele tem o mesmo poder de fala, de fiscalização. Então, assim, nada melhor do que o tempo para moldar a gente, né? A gente ir aprendendo as coisas, ir aprendendo as situações do dia a dia. Mas é isso. O que eu posso dizer aqui são essas as palavras e pedir mais uma vez desculpa, né, a todos por aquele fato. Eu acho também que foi um momento que ficou para lá.
Ninguém mais fala disso, não tem por que falar, porque eu mesmo vim aqui e falei o que tinha que ser falado posteriormente, depois de passar daquele momento conturbado que foi. Mas é isso. No mais, eu quero agradecer aqui a toda a população de Caratinga que hoje manifestaram apoio a mim nas redes sociais, que me mandaram mensagens, que não são poucas, são muitas. E dizer a vocês que a Câmara Municipal de Caratinga, do ano passado para cá, eu posso falar do ano passado para cá que eu estou aqui dentro, eu vejo um amadurecimento muito grande, porque o primeiro ano realmente foi um ano muito bagunçado, muito conturbado para todo mundo, muito estressante para todo mundo, mas também serviu de aprendizado para todos nós 17 aqui, e assim a gente vai seguir trabalhando, se Deus quiser. Eu não posso encerrar de outro jeito, a não ser falando o que eu sempre falo, Vamos para frente, que os trabalhos não param. Muito obrigado. Tem mais algum vereador que quer falar? Encerrado a fase dos pronunciamentos, vamos submeter ao voto o relatório conclusivo da CPI 001-2025. Aquele que estiver de acordo com o termo do relatório conclusivo, queira permanecer como se encontram. Lembrando que a matéria em pauta requer o voto da maioria. Quem estiver a favor do relatório vai ficar sentado, Quem estiver contra, em pé. Aprovado o relatório. Tem algumas pessoas mandou para mim, dia 18, o Ricardo Angola, Ricardo? Tem a festa da amizade lá em Sapucaia, se tiver alguém que quiser participar, 25 e 26, tem a festa lá no Dom Modesto. Ele foi, o projeto, foi aprovado o relatório no setão do vereador Elzo. Isto, conclusivo. E terá a festa também da Água e Doce, será na Praça Estação, 24, 25 e 26. Todos os vereadores estão convidados. Encerrada a já terminou, vamos passar o aqui. Nada havendo mais ser tratado, essa presidência, manifestando seu total apoio às justas causas, devido à custa da sessão da mesma por encerrada, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, acontecendo no dia 27 de abril de 2026. Está encerrada a sessão.